A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aí para mais um devocional teológico diário. E hoje eu quero falar sobre a importância da revelação de Deus na nossa vida. Na bibliologia, nós aprendemos que Deus, ele se revela pela sua criação, ele se revela pela sua palavra e ele também se revela pelo Filho. Pensando em Deus se revelar pela criação, é muito lindo você acordar e você olhar para o céu e ver um dia, pode ser ensolarado, pode ser um dia chuvoso, um dia com aquele tempo assim, cheio de neblina, sabe, assim, meio frio, mas nós estamos vivos, respirando e podemos contemplar a criação de Deus. Nós podemos ouvir o canto dos pássaros, nós podemos ver uma paisagem bonita, talvez aí onde você mora. Deus ele está se revelando. O sol, a chuva, o arco-íris. A revelação de Deus é maravilhosa e isso gera gratidão no nosso coração. Sobre essa revelação de Deus pela criação, é também conhecida como revelação geral. O Deus que se apresenta, mostra que Ele existe, que Ele é, através da sua criação. Em Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Eu me lembro de Abraão, quando Deus se revelou a ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ali, o Abraão, ele tinha o seu mundo muitos anos atrás, mas ele entendeu que o Deus verdadeiro o chamou. E ele tinha essa experiência com Deus através da criação e através de uma vida orientada por Deus. Deus se revelou a ele. Já trazendo para nós hoje, nós temos a segunda revelação, que é a palavra, também conhecido como revelação especial. E nós podemos ler a Bíblia, podemos conhecer Deus através das Sagradas Escrituras. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus, ela vai te ensinar. O que está escrito aqui é para o seu ensino. Se permita ser ensinado por Deus. Nós somos como Abraão, podemos ouvir a voz de Deus no nosso coração, porque Deus habita em nós. Mas nós também podemos fazer algo que Abraão não pôde fazer, que é ler as Sagradas Escrituras. Então, se permita ser ensinado por Deus. Permita que o Espírito Santo guie sua vida e continue te orientando neste dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por último, a revelação do Filho, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra viva, o Deus encarnado. Jesus Cristo, ele habita em nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Deus, ele se revela dessas três maneiras, através da natureza, através da palavra e através da palavra viva que é Jesus, porque o ser humano, desde a queda, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por isso ele precisa ter um encontro com Deus, receber Jesus como Salvador, ter a fé cristã, a fé onde a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos salvar e nos libertar do pecado, para ele passar agora a ter comunhão com Deus, a se relacionar com Deus. Porque desde o Éden, após a queda, lembra que após Adão e Eva pecarem, eles se afastaram de Deus? Aí Deus, ele quer se aproximar do homem, mas o homem na história ali do Antigo Testamento tinha essa luta entre a carne, de querer fazer as suas vontades e se afastar de Deus. Mas Deus, ele estava ali sempre se aproximando. Desde o Éden, Deus quer se aproximar, quer se revelar. Às vezes o problema é o ser humano que tem um coração duro. E nos dias de hoje, no tempo da graça, Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Ele nos reconciliou com Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, e Ele habita em você, Ele quer continuar guiando a sua vida. Então se permita, diariamente, acordar e ver a criação de Deus e você ser grato, você glorificar a Deus. Se permita você abrir a Bíblia e poder ler, porque nós temos esse privilégio aqui no Brasil, pelo menos. Outros países, infelizmente, não. Se permita que a palavra viva, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, continue te abençoando, continue habitando em você e que você possa imitá-lo, fazer a vontade dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva para o reino de Deus. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até o próximo devocional.